Hoje o Porto e Negócios debate os desafios e os caminhos do setor portuário brasileiro em um momento decisivo para a economia, os investimentos e a infraestrutura do país. Em pauta, temas estratégicos como regulação, segurança jurídica, concorrência, arrendamentos portuários, sustentabilidade, transição energética e o impacto das novas exigências ambientais sobre portos brasileiros. Para essa conversa, eu recebo a diretora interina da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Cristina Castro. Cristina, seja muito bem-vinda. Que honra ter você aqui no Porto e Negócios. Muito obrigada. Agradeço muito, um prazer estar aqui e agradeço demais estar do seu lado. Cris, posso te chamar assim? Por favor. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é a Cristina Castro. Uau, que pergunta difícil. A gente tem 5 horas e meia? Cristina Castro é uma ativista da sustentabilidade, da inserção de novas possibilidades de um mundo possível. Uma pessoa que se encantou e se apaixonou pelo setor aquaviário há 3 anos e meio atrás, sem imaginar que isso poderia ser possível. Porque eu venho do mundo da sustentabilidade há muitos anos, mas trabalhava num outro setor, setor do luxo. Hoje não consigo me imaginar fora desse setor. Mãe de 2 caras incríveis, casada com um parceiro sensacional, filha, mas uma grande sonhadora de um mundo melhor. E como que aconteceu na tua história? Uau, também é uma pergunta de milhões. Assim, uma apaixonada pela sustentabilidade migrou para a regulação. Um setor extremamente estratégico e importante, que precisa ser levado com a seriedade que imputa, porque sem a regulação a gente pode ter muitas distorções e essas distorções dentro do segmento portuário podem dar reflexos muito agressivos. No mundo, né? Até pensando que exportação significa 87% passando pelo porto. Mas eu começo olhando via ANTAQ, foi a ANTAQ, eu fui convidada para uma conversa com o diretor-geral à época, que era o Eduardo Neri, que eu não conhecia. Eu estava como professora da Universidade de Brasília, e acreditei que era para fazer algum curso, alguma parceria da universidade com a ANTAQ. Não conhecia a agência e quando cheguei ele começou a conversar e perguntando sobre o meu caminhar profissional. E eu fui contando que eu tinha vindo do luxo e que eu trabalhava com ODS e ESG há mais de 20 anos, enfim, as minhas pesquisas e o que eu fazia. E no final da conversa ele disse, você não quer ser... Ele estava me chamando, na verdade, para ser assessora. Sim. E eu não sabia disso. Eu achava realmente que era uma conversa... Uma parceria. Era, com a UNB. E aí ele falou assim, você não quer ser superintendente? Eu falei, não. Ele, mas superintendente de ESG e inovação. Eu, não. Não, porque eu não imaginava mesmo o que significava, o tamanho que era esse mercado, esse setor, e não me enxergava nele. E ele disse... Saiu uma pesquisa há pouco tempo, porque ele sabia que eu trabalhava muito com a pauta de gênero e com toda a questão de inclusão, diversidade. Ele falou, sabe que saiu uma pesquisa agora que só tem 17% mulheres. Da Vista Brasil, junto com a ANTAQ. A primeira pesquisa. A primeira. E nós não temos nenhuma superintendente mulher. Eu acho que é a sua hora de mostrar que você quer mudar também nesse setor. E ali ele me cutucou. Eu fui para casa, conversei com meu marido e disse, eu vou e fico 6 meses. Aprendo alguma coisa, em 6 meses eu saio. São 3 anos e meio, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa ou por que eu não cheguei antes nesse setor. Quando a gente... Ontem eu estava num portainer, apaixonada, 50 metros ali, ó, enlouquecida. Quem sabe não vai ser meu próximo... Não, brincadeira. Quem sabe? Por que não? Acho que muitas horas lá em cima eu agradeço. Uma vez foi bom. Mas é isso realmente que acontece quando a gente, quem é do setor, fala que a gente tem 2 saídas. Ou se apaixona, ou... Se apaixona. Se apaixona. Não tem como não se apaixonar. Você há 3 anos e meio, eu há quase 6, e algo em comum. A oportunidade dada por homens, né, que enxergam a importância da aplicação da política da diversidade, da equidade de gênero, não porque somos mulheres, mas porque estamos preparadas para, né, Cris? Sim, sim. E acredito de verdade que essa conversa de que somos mulheres
É muito triste dizer que atualmente eu sou a única diretora ou que eu fui a única superintendente naquele momento. Eu adoraria não precisar dizer isso, que eu estava lá porque era competente, como todos os homens que se colocam estão porque são bons. Sim. Mas acredito que também vale a pena dizer isso porque são muitas mulheres que olham e sentem e percebem a necessidade da representatividade. Sim. Então, que bom que eu estou, que bom que hoje eu digo que sou desse setor. Me encaixo nele perfeitamente, não consigo me perceber de outra forma e entendo hoje a importância e a magnitude de sustentabilidade a partir do olhar do porto. Sim. Porque o tamanho que é, as portas que abrem e tudo que você pode ver, de resíduo ao oceano, água, energia, soberania, qualquer coisa dá para falar ali. Então, eu escrevo semanalmente no LinkedIn sobre sustentabilidade. Assim, de longe eu não esgotei 10% do que eu posso escrever. Quando você fala que você não esgotou 10% do que você pode escrever, qual que é a tua análise do ponto de vista agora, voltando as lentes para o setor portuário brasileiro? Ele está preparado para a agenda, para a pauta sustentabilidade de uma maneira madura, Cris? Nós temos uma dificuldade porque nós temos, eu te digo pela ANTAQ, nós regulamos 250 portos no Brasil. Né? A gente tem regiões, eu poderia dizer que a gente tem 7 países, 10 países dentro do mesmo país. Sim. A gente tem porto, portinho, portão. Então, é muito difícil dizer que todos os portos estão. A gente tem níveis de maturidade diferentes. O que é importante a gente perceber é como é que estão as nossas leis. Como é que a gente está começando a olhar para a lei de portos, para a lei de... olhando para o olhar de verdade de transição energética. Sim. A partir do suporte da administração pública. Então, uma das frentes que a gente vem trabalhando muito é que, inclusive, aqueles portos que já estão numa frente muito desenvolvida, numa maturidade boa, começarem a apoiar outros portos. A gente está em Santos. Aqui tem uma frente absurda de sustentabilidade. Sim. Você, desde 1900, se não me engano, tem água, né? Tem a hidrelétrica, que é incrível, que eu fui conhecer há tempos atrás. Você tem que a energia é limpa. Sim. Você tem... fontes renováveis. Questões incríveis de desenvolvimento de inovação, hubs de inovação. Agora, é claro, nós temos outros portos pequenos, com pouco investimento, com tamanho pequeno, que passam poucas cargas e que ainda não conseguem isso. Mas nós somos o país da maior biodiversidade mundial e com uma capacidade de ser o país do presente na transição energética. O que falta, Cris? Falta gestão. Dói dizer isso. Nós temos recurso, nós temos gente, nós temos pesquisadores incríveis. Riqueza. Mas falta gestão. Quando a gente fala gestão, a gente está falando política de Estado, muitas Também. vezes. Políticas públicas. Também. Né? E você concorda que um olhar... por mais que a gente fale da importância da sustentabilidade, você disse que fala há mais de 20 anos. Sim. Esse é um tema que se remonta a 1992, a primeira vez que eu ouvi falar da primeira convenção falando dos riscos climáticos e dos acordos firmados e da urgência em prestar atenção ao que nós estávamos fazendo enquanto sociedade com o meio ambiente. Só que de lá para cá, o que a gente vê é que o capital acabou se sobrepondo à necessidade do cuidado. Como recuperar esse tempo perdido unindo poder público e iniciativa privada? Porque eu acho que os dois não podem caminhar um de costas para o outro ou um só apontando o dedo para o outro. Concordo plenamente que tem que ser junto. Se a gente tivesse que dizer o que é o motor de uma economia, você tem uma tríade. Governo, setor educacional e setor produtivo. Essa é o grande motor de uma economia de qualquer país. Mas se a gente olhar de uma maneira macro, não só o Brasil, mas a geopolítica, pare e presta atenção o quanto não interessa a muitos países que se invista num processo de sustentabilidade. Por quê? Porque isso leva tempo. Infelizmente, o ser humano ele é datado. Né? Eu estou por 4 anos, eu estou por 2 anos, eu estou por 5 anos, eu estou hoje. Então, eu preciso fazer no hoje. É importante que a gente modifique processos culturais. E o que é cultura? É identidade social. Sim. Como a gente se percebe e aonde a gente se percebe. Sim. O dia que a gente conseguir entender
que o que nós trabalhamos e fazemos é geracional, que a política deixa de ser de governo e passa a ser de Estado, a gente consegue com isso impactar o meio ambiente. Porque o meio ambiente você não modifica de um dia para a noite. Sim. Você não consegue gerar adaptação ou qualquer que seja outra questão de mudanças climáticas de hoje para amanhã. Sim. As enchentes, as secas, elas estão aí e elas só vão se agravar. Sim. E eu mexo que a mãe natureza, ela não é uma mãe, ela é uma grande madrasta, ela não está nem aí. Exato. Ela vai cobrar o preço. Já está cobrando, né, Cris? E Já ela tá tem cobrando. que cobrar. Sim. Porque ela não é refém do indivíduo. Tem todo o resto, todas as outras variáveis. Você acha que essa nova geração é capaz de romper com esse olhar que atrasou, eu acredito, esse cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente e iniciar, de fato, essa mudança? Sim e não. Olha, que eu estou me esquivando, mas sem me esquivar. Porque, por um lado, eu acredito que é uma geração bem mais aberta a diferenças, a diversidade, a olhar para o meio ambiente, porque elas escutam bem mais sobre isso. Por outro lado, é uma geração da conectividade, onde aqui o dedinho, o computador, a rapidez, fala muito alto. Então, como se preocupar com o que está acontecendo aqui do meu lado, se na verdade se eu estou conectada com um outro mundo? Eu não vivo nesse. Então, eu acredito que seja uma dificuldade em relacionar a modernidade com a continuidade. Educação seria o melhor caminho. Sempre é. Educação é o que empurra. Veja bem, todos nós, independente da classe social, independente de qualquer coisa, no período do Covid a gente foi aprender a lavar as mãos. Sim. Do jeito que já deveria saber desde que aprende a andar e abrir a torneira do banheiro, e eu digo né? por mim. Sim. Então, é importante que a gente entenda que nós estamos num processo contínuo de evolução e de educação. O problema é aonde utilizar e focar para que isso seja escalonado e mais rápido. Como a regulação pode ajudar nesse processo? A primeira questão que eu olho muito, e quando eu subi para a interinidade, era o meu grande olhar. Mas veja, eu estou usando o meu óculos. A vida inteira eu trabalhei com inovação. A regulação ela é maravilhosa porque ela traz claro as caixinhas que podem e o que não podem, os fluxos. Então ela permite que os processos sejam mais rápidos e que você entenda os caminhos para onde você quer chegar. Sim. O problema é que a administração pública, para criar regulações, ela tem um timing. É burocracia em cima de burocracia. E que precisa, de uma certa forma, para amadurecer uma regra. Porque, de novo, num Brasil tão grande, com tantos portos diferentes, é impossível fazer uma coisa só que abrace tantas especificidades de uma maneira igual, isomórfica. Por outro lado, você tem a iniciativa privada correndo contra o tempo, precisando de inovação para se manter, para poder pagar conta, para fechar boleto. Sim, sim. E aí você tem dois times, duas linguagens, um mandarim com o inglês, fazendo uma metáfora interessante ou não, que não se conversam. E que precisam conversar. Então, aonde eu acredito, e nós fizemos o primeiro agora, que é no sandbox, que é quando você cria espaços locos dentro, por exemplo, do porto, aonde você dá a possibilidade de ali ter a criatividade, a inovação para ser testada, aonde a regulação ela vai ser moldada e a partir do momento em que você entende que aquilo funciona, você implanta, replica para o resto. Então a gente fez o primeiro sandbox regulatório, olhando para a transição energética que está acontecendo no Porto de Recife, que se chama Outorga Verde. E por que Recife? Não, eles que se candidataram. Os portos se candidataram, era um edital aberto e os portos que se candidataram, esse se candidatou e ganhou. Quando a gente fala de edital público, energia renovável, a gente sabe que o Brasil, frente a outros países, ele é rico, né, em energia solar, em energia eólica, em termoelétrica. 80% limpo. Limpo, né? O país não sabe se vender para o resto do mundo e não sabe tirar proveito disso para sair na frente desta corrida e deixar uma herança de verdade para as futuras gerações? Posso levantar um ponto de interrogação? Pode. Que eu nem sei se eu sei responder, mas eu vou te dizer, sim, nós temos a maior base limpa de energia e de uma beleza enorme, é um país das águas, com uma
não temos inverno, temos uma quantidade enorme de vento, temos um sol intenso, mas a gente não tem democracia de energia. Nós temos populações que vivem perto de locais que produzem energia sem energia dentro de casa. Portanto, você só tem soberania quando a energia pode ser dividida. Quando você tem poucas pessoas que mandam na energia, para pensar, São Paulo, quando ficou 3 dias sem energia, virou Google, caos. Microsoft, todo mundo parou. Sim. Porque você não tem conectividade. Sim. Só que pra gente a energia é algo tão simples que eu aperto num botão e acende, que eu não penso a magnitude que é ter isso. Sim. Então, não como adianta. a água. É como a água. É como a água. Tão perigosa e tão necessária quanto. Então, eu não penso, por exemplo, que não adianta apenas eu ter a energia limpa, mas eu preciso ter para todos. Redemocratização. Ainda estamos na hora da democratização, porque ainda não chegou nem lá. E isso tem muito a ver, mais uma vez, com a questão do olhar de Estado, não do olhar de governo. Você concorda 100%, comigo? Total, total. Enquanto todos não puderem mandar na energia, enquanto todos não puderem distribuir, claro, quando eu falo todos, não é todos, todo mundo, mas de uma certa forma isso ser popularizado, então eu não tenho soberania. E não tendo soberania, eu não tenho energia para todos. Não adianta a energia apenas ser limpa. Claro, já é um grande passo. Mas quando eu falo de sustentabilidade, eu não estou falando só de verde. Sustentabilidade é ser possível. E para ser possível, tem que ser para todos. O que a superintendente de sustentabilidade e inovação levou para a diretoria interina da ANTAC? Tudo. Absolutamente tudo. É o olhar de se pensar inovação, sustentabilidade, ESG, dados, porque ali eu tinha gerência do estatístico aquaviário, Sim. eu tinha o meio ambiente, eu tinha coordenação de inovação, para o olhar da agência como um todo. Então, quando eu olho para outorgas, quando eu olho concessão, quando eu olho para o todo da agência, que eu estou num processo, né, eu vou fazer ainda 3 meses na interinidade, quando eu olho para o todo, eu carrego essas diretrizes, esse caminho. Como seus pares da direção recebem esse olhar, levando em consideração que hoje a sustentabilidade não é mais um discurso. Ela precisa estar implantada dentro dos ecossistemas, inclusive como valor de mercado. Olha, eu não tive nenhuma resistência, nenhum problema, até porque isso é uma pauta de governo. Isso vem da Casa Civil. Isso vem do Ministério de Portos, quando lança, por exemplo, a lei o ano passado de sustentabilidade. Então, na verdade, é interessante porque cada um ali tem um olhar, um chapéu. Um gosta mais de reequilíbrio, outro gosta... Mas nós temos que fazer tudo porque os processos, eles são distribuídos, né, de maneira aleatória e todos nós recebemos tudo. Então, é muito interessante que, na verdade, todos fazem um pouco de tudo e todos discutem um pouco de tudo. Então, cada vez que eu posso, eu trago, sim, o meu olhar. E sendo mulher, nós mulheres temos o nosso jeito também diferente de gestão, Sim. que é uma delícia também, Sim. porque quanto mais diferente formos, é a possibilidade de ter inovação. Sem dúvida. Inovação só acontece se mais pessoas sentarem à mesa. E se pensarem fora da caixa juntas. Sempre. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. E estamos de volta e hoje o Porto Negócios recebe Cristina Castro, diretora interina da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC. Cris, a gente falou muito da questão do setor portuário brasileiro e da visão nacional. Eu queria a tua avaliação do ponto de vista do preparo do nosso setor brasileiro frente às exigências globais, marítimas e portuárias quando a gente fala de sustentabilidade. A gente tem uma meta muito agressiva até 2030 e a sensação é que a gente ainda sequer definiu a matriz ou qual será a matriz efetiva da transição energética, quanto mais falar de carbono zero. Vou te dizer uma coisa. Primeiro, a gente não vai ter uma matriz. Vai ser um portfólio. Né? É impossível a gente falar, por exemplo, em combustível ou combustível verde.
Nós temos um país com 8.500 quilômetros de costa. É muito grande. É impossível a gente pensar com a cabeça de uma França. É impossível a gente pensar com a cabeça de uma Bélgica. Nós temos um tamanho enorme. Então, é importante a gente entender que, por exemplo, desde a década de 70, nós já temos biocombustível. É incrível, isso me fascina em pensar que desde a década de 70 nós temos um combustível que emite baixo carbono. Para nós, eu vou te dizer do fundo do meu coração, está muito mais simples do que para muitos países. Eu tenho a chance, a gente tem assento junto na IMO, de estar nas últimas discussões sobre a primeira plataforma de precificação de carbono, que é do setor aquaviário. Então, são 176 países que estão lá negociando. E claro que existem muitos interesses de indústria, muitos interesses geopolíticos do mundo. E que a gente, no ano passado, estava tudo pronto para ser votado, o primeiro sistema de precificação. E nós tivemos um problema enorme, que, enfim, os Estados Unidos deu uma queda, para-se tudo por um ano, que deve ser votado agora em novembro deste ano. Eu estou na ajuda da construção, junto com o Brasil, de todas as guidelines e de todas essas frentes. E você sabe o que é sensacional, o que encheu meu coração de verdade? É que todas as vezes que eu estive lá, e o ano passado foram 2 vezes, esse ano, o Brasil, ele é o centro da organização da discussão com os outros países. O nosso MRE é brilhante, a Marinha tem feito um papel incrível. Nós temos um time, uma delegação que vai de professor de universidade que está estudando, ANTAC, Ministério, tem empresas, Vale, enfim, Petrobras, que estão lá discutindo e falando. Tanto que não iam cortar a questão do biocombustível, estavam num trabalho enorme frente a isso, e nós conseguimos reverter, porque eles diziam que isso ia gerar fome no mundo, porque eles achavam que não tinha espaço para plantação, a gente mostrou que a gente não usa nem 10%. Exato. Além disso, a gente não usa a soja, a gente usa o resíduo da soja, então a gente ainda está ajudando no processo. E estamos falando de economia circular, né? Total, e ainda ajudamos a construir como é que vai ser certificado esse resíduo da soja, do milho, enfim, e conseguimos implementar uma série de frentes. Então, eu vou te falar, internacionalmente, a gente vem fazendo um trabalho incrível, encantador, assim, eu que vejo de fora, eu vibrava, eu tinha um orgulho enorme de dizer eu sou brasileira. Por outro lado, eu vejo os portos, assim, o que eu vejo? Os armadores não pararam. Sim. Então, foi interessante que no dia que os Estados Unidos conseguiu que caísse tudo por terra e eu voltei para o Brasil, eu voltei arrasada. E era um domingo e na segunda-feira eu me lembro que a MESC fez uma coletiva de imprensa, botando todos e dizendo, nós continuaremos com a pesquisa e vamos usar metanol e isso e aquilo outro. Aquilo me deu um gás, uma força de dizer as pessoas não vão parar, porque elas entenderam que esse 1 ano é o tempo que elas vão ganhar para estar dentro das possibilidades do mundo. E que isso vai ser um diferencial competitivo de negócio. Quem não entendeu vai ter que entender. É isso que eu ia te perguntar. Armadores, companhias, já tem isso, essa visão madura de que se não tiver dentro do escopo, está fora do mercado? As grandes empresas sim, tranquilamente sim. Porque veja só, não é porque eles são bonitos, gente boa e legais, não que eu não os acho. Mas é porque carbono é dinheiro. Então, cada vez que eu emito carbono, eu estou jogando cifrinhas para o céu. Cada vez que eu jogo água fora, eu estou jogando aguinhas, gotinhas no ralo. Então, o que a gente está mostrando é que o carbono ele é um grande banco. Que a água, o crédito hídrico é um grande banco. Sim. E que quando eu positivo o meu país, eu deixo de ser uma curva, uma esquina, e eu passo a ser uma rota necessária e fundamental de passagem para positivar. Então, bota o Brasil numa outra posição. E à frente de todos, né? E à frente de todos. A gente passa à frente nessa corrida com folga. E foi isso que eu te disse no início, é a possibilidade do Brasil ser o país do presente e não do futuro. Quando a gente fala de Brasil ser o país do presente e não do futuro, a gente está falando do futuro do hoje, né? Porque... Exatamente. Embora a gente precise ter visão de Estado e ter planejamento para a implantação de regulação, política, infraestrutura,
a gente está colhendo as consequências de um extremo climático cada vez mais extremo. Nós tivemos a cheia no Rio Grande do Sul, não vamos muito longe, Rio de Janeiro também está debaixo d'água, a China também teve a pior enchente essa semana, tivemos uma seca horrível no norte. E esse ano vai ser terrível. E as expectativas não são positivas. Inclusive, a ANTAC fez um levantamento dos portos que estão correndo, vamos dizer assim, para o pessoal entender em casa, mais risco desse impacto. Como é feito esse monitoramento junto da agência para que as medidas de adaptação sejam ou estejam implantadas o quanto antes? Esse foi um estudo que a gente fez com a GIZ, foi logo que eu estava entrando na ANTAC, e eu me lembro muito desse estudo que a gente fez nos portos como um todo, olhando para ventanias, chuvas, enchentes, secas e tal. E eu me lembro que teve uma COP em Dubai e eu fui fazer a apresentação desse estudo. Tinha terminado e eu fui fazer a apresentação. E o porto que seria mais impactado, número 1, era do Rio Grande do Sul. Sim. Isso foi em dezembro, quando foi em abril, a gente teve aqui. Eu me senti tão mal, eu me senti tão doída, no sentido de a gente estava falando para o mundo e ninguém estava ouvindo, sabe? Era um discurso surdo. Então, a partir dali, a gente começou a fazer vários estudos em parceria com a GIZ, com a Way Carbon, olhando para não só impactos, mas soluções baseadas na natureza. Como é que os portos podem ter soluções que se baseiem na natureza para fazer adaptação e mitigação de mudanças climáticas? Como é que a gente pode trabalhar as ODSs dentro dos portos e entendemos, por exemplo, no ano passado a gente fez um levantamento das ODSs em todos os portos. Qual é o porto que faz a erradicação de pobreza? Qual é o que tem a questão de gênero? E a gente foi levantando tudo isso para começar a entender uma agenda 2030, 2040, 2050 com a relação porto-cidade. Então, a gente vem estudando muito, não só dos impactos climáticos, mas de justiça social. E o IDA, que é o nosso Índice de Desenvolvimento Ambiental, que a gente está refazendo agora, que no final do ano deve ter um IDA novo, se tudo correr bem, a gente já está inserindo isso. Então, emissão de carbono vai estar sendo medida lá dentro, a questão social vai estar sendo medida lá dentro. A gente está começando a trazer outros óculos para colocar dentro do IDA, como entendimento de desenvolvimento. Dentro de concessões ou de modelagens, medidas de adaptação podem ser consideradas, Cris? Já são. As novas concessões já estão saindo e a gente também, obviamente, está fazendo estudos para aprimorar isso, mas inventário de carbono, né, isso já é mandatório, obrigatório. A gente já está começando a ver a relação porto-cidade. A gente já está começando a ver quais são os quesitos que podem ser repensados para estar nas novas concessões. Quando você fala do porto que tem uma característica que voltada mais para a diversidade, o outro que tem para a questão da geração da energia limpa, e a gente pensa na dimensão continental do nosso país, como desenvolver um trabalho de cooperação nesse país de dimensões continentais, mas onde a atividade portuária é extremamente relevante para o desenvolvimento do país? Eu acho que é principalmente entendendo uma coisa. O porto até movimenta a carga. Mas para ele movimentar a carga, ele movimentou a cidade. O porto chega primeiro e a cidade chega depois. Então, geralmente é assim que acontece, né? A cidade vai se moldando em volta do porto. Então, é começar a olhar esse porto não apenas pela quantidade de caminhão que ele deixa ali na espera. Sim, isso impacta, isso é ruim, isso é chato, mas o quanto ele gera de emprego e renda. O quanto ele gera ali de possibilidades, o quanto ele abre as portas. Isso é um problema? Pode ser um problema, mas o quanto ele abre as portas para o mundo. É a gente começar a buscar soluções a partir das grandes oportunidades que o porto traz. Então, no limite matemático, a gente começar a enxergar ele pelo copo meio cheio, não meio vazio. Agora, é claro, é importante, e é o que você está trazendo, é entender qual é a característica, a especificidade de cada porto. Sim. O Porto de Santos tem uma característica, Sim. Itaqui tem outra característica, Sim. A Porto de Maceió, Rio Grande do Norte, Bahia, cada um tem uma característica. E é entender essa característica, essa vocação, e você fortalecer, e fortalecer com isso a sociedade que está na volta. E, se possível, assim como, por exemplo,
fazendo um paralelo, mas a gente tem, por exemplo, concessões de canal, né? A gente teve recentemente a concessão do canal de Paranaguá e fala-se muito da necessidade da concessão do canal do Porto de Santos. Que está sobre minha relatoria. Exatamente. E que, assim, todo mundo está na expectativa, porque o Porto de Santos tem características muito diferentes da do Porto de Paranaguá. Sim. A começar pelo número de berços, a começar pelo fato de ser multipropósito. No entanto, dragar e conceder a dragagem, não só de aprofundamento como de manutenção, é vital para que o Porto de Santos siga competitivo e se torne de fato e de direito um hub-port. Como é que está essa situação, esse cenário, essa questão da concessão da dragagem para a iniciativa privada? Olha, é o que você disse, assim, é entender o modelo caso a caso. O que acontece por características de dragagem em Santos é diferente em Paranaguá, que é diferente na Bahia, cada um, até por questão de maré, até por questão de profundidade, até por questão de especificidade ou vocação, necessidade. Agora, é claro que é necessário entender os modelos. Um modelo estatístico, um modelo matemático, você tem muitas variáveis. Sim. E que a grande beleza de um modelo é você tenta zerar o máximo possível do seu erro. Sim. Então, quanto mais você entende a especificidade, por exemplo, a gente está no momento agora de tentar desenhar o melhor possível para levar para a audiência pública. Neste momento, a gente tem que escutar a sociedade como um todo. Sim. Volta de novo para dentro de casa e vai trabalhar isso dentro de um olhar de regulação. Até porque a gente tem que ter cuidado com a vida marinha, por exemplo. Com tudo. Tudo tem que estar muito bem pensado. Por isso tem uma área técnica que pensa muito. Depois disso tem todo um processo discutido junto com o Porto, junto com profissionais, que vai para uma audiência pública, que com essa audiência pública são várias pessoas que se inscrevem de várias áreas diferentes. Isso volta para a nossa área técnica. As considerações, todas essas considerações são analisadas todas, e respondidas, né, Todas. E é fundamental dizer o seguinte, que quanto mais a população, a comunidade participar, porque veja, eu como técnica ou eu como diretora, eu estou em Brasília. Sim. Vocês estão aqui no dia a dia. Né? Cada um tem o seu olhar, o seu chapéu. Sim. O Porto vai ter um olhar, a comunidade tem outra, as empresas têm outra. E é importante ouvir a todos. Por isso que são várias fases. A fase que está agora é a gente terminar um primeiro modelo, uma primeira apresentação para trazer para a audiência pública. E depois disso a gente dá continuidade a esses processos até chegar ao momento da concessão. Dá para a gente ter uma estimativa de prazo ou não? Olha, a gente tem trabalhado muito rápido, tentando muito fazer o mais breve possível. Porque quanto mais a gente demora, é dinheiro público que está indo embora. Sim. Né? Claro, a gente tem uma urgência danada esse ano, início do ano que vem, mas tudo depende de como é que volta da audiência pública. Né? Então, aí vai para a área técnica, corre, aí depois disso sobe de novo, é votado. Então, como é que isso vai sendo amadurecido junto com o Porto também? É um trabalho de muitas mãos. E o ideal é que saia o melhor possível. Agora, a gente está tentando ser da melhor forma, mais célere, porque eu entendo que isso é fundamental, não só para o Porto, mas para toda a comunidade de Santos. É o P de Porto, mas o P de pertencimento também, né? Total. Eu acho que é isso. Não é nem só para Santos, né? Não, eu falei para Santos, é para o Brasil todo. É para o mundo, porque todo mundo passa por aqui. Todo, é para o mundo todo, né? A partir do momento que o indivíduo se apropria, ele de fato cria condição de contribuir para uma análise que seja melhor para o ambiente onde ele vive. Exatamente. Né? Exatamente. O Porto Negócios faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa em instantes. Até já. O Porto e Negócios está de volta e a gente abre essa última etapa com o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal! Hoje eu quero propor para vocês uma reflexão. Todo mundo sabe que o Porto de Santos é o maior da América Latina e que possui inúmeros projetos de expansão, como, por exemplo, o famoso e polêmico Tecon Santos 10. Mas com tanta área disponível, uma costa com mais de 8.000 quilômetros e diversos outros portos já implantados, como Pecém, Suape, Salvador, Paranaguá, os portos do Rio de Janeiro, de Santa Catarina,
Por que o Porto de Santos continua com esse protagonismo e atraindo cada vez mais cargas? Isso tudo tem a ver com o interesse da carga, que é quem, no final das contas, decide qual porto vai usar. Vale lembrar que um porto não gera cargas. Ele é um equipamento logístico de passagem das cargas, de importação, de exportação e de cabotagem. Assim, a proximidade física dos centros produtores ou dos consumidores das cargas faz toda a diferença. E São Paulo se destaca nacionalmente nesse sentido, sendo muito mais conveniente a proximidade do Porto de Santos. Por isso, a pressão constante pelo crescimento desse porto, que tem se esforçado constantemente para atender essa demanda. Mas nada disso adianta se as infraestruturas de acesso ao porto não crescerem na mesma proporção, com grandes chances de criarem gargalos operacionais, como os que assistimos hoje na entrada da cidade ou na já saturada descida da Via Anchieta. Um planejamento logístico integrado e inteligente é a melhor solução para distribuir as cargas por todos os portos brasileiros, otimizando custos e aproveitando ao máximo a vocação de cada porto. Assim, o Brasil se torna competitivo no comércio exterior e os portos entram como elementos fundamentais para o desenvolvimento do país. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo. E a gente volta com a nossa convidada. Faz parte da edição de hoje, Cristina Castro, diretora interina da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Cris, a gente falou no último bloco a respeito do momento que vive o tema concessão do canal de acesso. Existe um outro tema muito sensível que ocupou a agenda durante o ano passado, certamente vai ocupar durante todo este ano, e agora um movimento do governo pedindo para que o processo referente ao leilão do TECOM 10 seja revisto. Qual é a posição da ANTAQ e, mais do que isso, atender este pedido do governo significa que o processo vai ter que começar de novo? Então, é complexo eu falar disso porque eu não estava nesse processo de decisão do TECOM. Mas, trazendo aqui o olhar da ANTAQ, do que é sempre dito, o posicionamento da agência já foi tomado. Sim. A partir disso, é óbvio, a Casa Civil tem a sua prerrogativa frente a essas questões. E o TCU também já trouxe o olhar dele. Sim. Então, nós temos aí 3 modelos. A partir do momento que agora isso está nas mãos do Ministério, Sim. E o Ministério com a Casa Civil tem que entender qual é o melhor caminho para que aconteça. Nós, como agência, o que fizemos? Apenas modelamos e recomendamos. Depois disso, eles vão dizer qual o caminho e nós vamos montar o modelo de leilão como é feito. Então, a agência hoje está numa situação tranquila, porque o nosso trabalho já foi feito. A gente já entregou o nosso bloco de trabalho e agora o que tem que ser feito é Ministério e Casa Civil. Então, todo esse processo de o que vai acontecer, essa discussão já não é mais da agência. Essa discussão é Ministério, Casa Civil, para tomarem a decisão de qual caminho a fazer. É uma área de muita importância. Sim. A maior área de armazenamento de contêineres do país, né? E o quanto significa e de impacto econômico. Então, é muito rico mesmo e tem que ser uma discussão feita com muitas mãos. E, obviamente, é uma primeira vez disso. Sim. Então, é sensível, tem que ser bem trabalhado. Nós somos humanos, então, quanto mais ouvirmos pessoas, melhor. E o nosso papel, realmente, é o papel técnico. É o caminhar técnico. E isso a gente já fez. Então, nós estamos no melhor dos mundos de espera, de entender agora qual o caminhar e acompanhar. Ainda pegando o gancho aí da questão de regulação, de modelagem, qual, na tua visão, ou são hoje os maiores desafios regulatórios enfrentados pela ANTAQ quando a gente fala de setor portuário e aquaviário? Uau! Eu começo te dizendo, ao meu ver, Cristina, CPF. Nós temos 400 funcionários, 250 portos, um orçamento pequeno, bem pequeno, que quando a gente conta isso para os portos, eles até riem. Sim.
Então, assim, eu acredito que nossos funcionários são absurdamente bem formados. Quase todos com mestrado, com formação, enfim. Mas a gente passa por um momento de um cobertor muito curto, com uma demanda muito alta, com um setor pujante, com demandas contínuas, e que a gente fica correndo para um lado para o outro, trabalhando freneticamente, tentando cumprir agendas e prazos. Agendas e prazos. E isso tem sido, eu acho que esse é o maior obstáculo ou maior oportunidade. É pensar numa regulação que possa permitir escalonar, ser mais rápida, sem perder a qualidade e a segurança jurídica. Porque sem segurança jurídica, o nosso setor não pode viver. Desinveste, né? Exatamente. O investidor, especialmente o investidor estrangeiro, deixa de acreditar no país. Exatamente. Então, é muito interessante também, quando eu saio para o exterior, contar o que é uma agência, porque isso não tem lá fora. Mas o quanto isso também permite acelerar processos. Né? Você tira de um ministério a parte de regulação e fiscalização e você consegue acelerar. Outra coisa, agências, os mandatos dos diretores são 5 anos. Sim. Então, eles descasam de governo. E isso passa a se fazer trabalhos e caminhos de Estado. Sem chance de reeleição, né? É importante deixar isso muito claro. É, de fato, uma passagem contributiva. Exatamente. Né? Onde você... Com início, meio e fim. Início, meio e fim, onde você começa com um propósito e trabalha por um legado. É exatamente isso. A gente está chegando perto do fim dessa edição e já que eu falei... você vai ter que voltar mais vezes. Vai, eu vou adorar. Entendeu? Por favor, mandem bilhetes, peçam mais. Ou eu vou te visitar lá em Brasília. Também vou adorar. Entendeu? Eu vou conhecer um pouquinho, porque eu não conheço a ANTAC instituição. Poxa vida. Mas já conversei com o Eduardo Neri. Ainda falta conversar com o Frederico, é um verdade. Querido. Você vai Conversei adorar. com Flávia Takafashi, que eu acredito que é uma referência para todas nós. Mulheres. Né? Sim. Mulheres. E com Flávia, eu acredito que você tenha aprendido, que a gente precisa se apropriar, né, das nossas potencialidades. Então, o que a Cristina Castro quer deixar de legado ao fim da sua passagem pela diretoria, que por enquanto é interina, por enquanto. Mas, olha, eu torço, e não sou eu que torço, é o setor todo que torce, para que o legado da Flávia seja continuado por uma mulher, não porque é mulher, mas porque é competente e porque sabe o que quer e como fazer de maneira técnica. Né? Eu acho que o grande diferencial da ANTAC são os técnicos. Né? Eu acho que indicação política ela pode existir. Né? E no meio político isso vai acontecer. Quando a gente acha que não, a gente está vivendo num mundo paralelo. Né? Mas é importante que essas indicações políticas sejam técnicas. Né? Porque a gente está falando do que vai garantir ou não que lá fora nos respeitem, que lá fora busque a gente. Então, assim, o que a Cristina Castro quer deixar de legado pensando na mãe, na esposa, nos 2 filhos? Menina. Ai, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, que é a Xuxa. Olha, eu não posso sair de um caminho que não olhe muito para ESG. E ESG é pensar em meio ambiente, com recurso finito por mais tempo. Social, que são pessoas, smart people, sabe? Pessoas que estão ali botando competência às suas vidas em processos. Sim. E governança, que são dados, que é o que me ensina, o que me permite gerar storytelling, contar uma história. Então, a Cristina olha sempre, e cada processo que ela analisa, cada voto que ela olha, como pensar a partir dessas 3 letras, sabe? Pensando no meio ambiente, pensando em pessoas e olhando para a governança. É claro que olhar para um mercado tão pujante, tão forte, que se desenvolve tanto, é com essa mesma paixão que eu olho para cada processo. E o legado, eu gosto muito, por exemplo, de olhar para a regulação, inovação na regulação. Obviamente, eu gosto muito de olhar para toda a pauta de diversidade e pluralidade. Eu me encanto cada vez mais por olhar para projetos e processos de
novas concessões de hidrovias, que é um modal mais sustentável. Mais sustentável, e nós temos uma malha hidroviária riquíssima e gigante. Mas mais do que isso, assim, eu quando vejo o legado, eu só gostaria de continuar o que exatamente você disse aqui. Independente da diretoria ou não, cada lugar que eu chego, eu tenho um abraço muito apertado de um setor que há 3 anos e meio atrás eu cheguei e hoje eu digo com muita felicidade que eu sou do setor aquaviário. Então, o meu legado é apenas continuar tendo as diretrizes do que o mercado precisa. E às vezes que eu tiver que dizer não, será não, mas as pessoas vão saber que é dentro de um processo que é natural dos fluxos que a ANTAQ me permite e que me orienta. Então é esse o meu legado, é trabalhar com propósito. Com propósito. Quando a gente trabalha com propósito, o legado vem naturalmente. Para as mulheres, já que a gente está entre 2 mulheres aqui, Técio, que me perdoe, mas foi um prazer. Para ele. Foi um prazer ter você, poder te entrevistar, só eu e você, eu já te admirava. Tive a oportunidade de mediar discussões em que você se colocou de uma maneira muito assertiva, né? E é importante que as mulheres se reconheçam nesse papel de assertividade, né? Porque uma mulher assertiva não significa que ela é grosseira, mas que ela tem posição e a mulher precisa ter posição. Sentar à mesa, né? Como bem disse a Flávia, sempre durante a sua gestão, e fazer com que os homens olhem para nós e sejam gentis, né? E entendam que nós não somos melhores do que eles, mas que nós somos tão quanto eles e que a gente pode construir uma sociedade melhor se a gente decidir caminhar lado a lado. O que você diria para a mulher que te vê como uma referência hoje e que talvez ainda não tenha tanta certeza de que ela é capaz? Não é fácil. Eu não posso mentir, assim. São muitas entregas e muitas vezes a Cristina também fraqueja, ela também tem medo, ela também acha que ela é uma impostora em algumas frentes, mas eu permito isso em meio minuto. O minuto seguinte eu tenho que estar forte o suficiente, porque eu quero que outras meninas, mini Cristinas, possam chegar e sentar aonde foi difícil chegar. Eu já estive em lugares encantadores que eu nunca imaginei poder estar. Mas todos eles eu escolhi estar e continuar. Então, rodeiem-se de pessoas incríveis, deem as mãos para mulheres fortes, escolham aonde vocês vão estar, mas estejam inteiras. Não vai ser fácil. A minha vida, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu me entrego muito, mas eu me divirto muito, porque eu gosto muito do que eu faço. É isso. Coragem, força e fé. Coragem, força e fé que não nos falte, porque quando a gente faz aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, não é trabalho, é propósito, é legado. E que bom que temos tido a oportunidade de, mesmo que ainda não na velocidade que deveria, mas estamos caminhando, estamos mudando essa lógica onde o setor que era masculino só permitia homens e onde hoje mulheres, grandes mulheres, fazem a diferença e deixam a sua marca na história, seja na regulação, seja na gestão de um terminal, seja na gestão de um segmento dentro de um terminal, mas mostrando que lugar de mulher será sempre onde ela quiser e se preparar. Muito obrigada, Cristina. Eu agradeço muito, muito obrigada. E eu já estou esperando a próxima, hein? Gostei. Gostou? Gostei. Ela falou que ela estava com medo. Gente, que bom que você gostou. Fico muito feliz. Porque o nosso propósito é justamente esse. É falar de temas relevantes, importantes, mas onde não só quem é do setor entenda, sobretudo quem constrói essa sociedade, essa cidade, esse entorno, se aproprie e compreenda que o porto não é ônus, que porto é bônus e que quando a gente cria o senso de pertencimento, a gente pode de fato contribuir. O Porto e Negócios dessa edição termina agora. A partir da próxima quinta-feira a gente volta ao nosso horário normal de exibição. Nos encontramos às 8 horas da noite com um programa inédito. Até lá! Tchau!